É, gente, vocês têm pôr do sol todo dia aí. Pois é. Vamos lá. Então, olha só, que eu queria mostrar para vocês era essa ferramenta do Wind. Esse é um site, tem aplicativo também. O pessoal que gosta de surfar, opa, dá para acompanhar aí também, ó. Então, na semana passada, a gente teve um evento importante no Atlântico. Essa parte amarela aqui é onde a gente tem maior intensidade dos ventos, ó. Então, provavelmente aqui é onde está sendo gerada a maior perturbação na superfície do mar. Consequentemente, a geração dessas ondas que a gente falou há pouco. Geração de ondas que vão se propagar até chegar aqui no litoral. Então, percebam que no litoral do Espírito Santo aqui, ó, a gente já tem uma velocidade menor. Tá vendo? Ou seja, as ondas que estão sendo geradas aqui, provavelmente elas vão chegar aqui já no litoral sul da Bahia. As que nós estamos recebendo é da semana passada, do evento da semana passada. Mas, para a semana que vem, ó, já muda completamente. Essa semana ainda, né? Na sexta-feira, ó, já vem mudando toda a circulação dos ventos. Aí, na outra semana, vai subir ventos de sul, que vai, de novo, derrubar as temperaturas aqui. Percebe? Isso traz instabilidade para nós. Na outra quinta-feira, no dia 21. Esse evento, ó, ele começa a se intensificar, olha só, na terça, ó, terça-feira já tem vento de sul entrando, ó, domingo, ele começa de domingo para segunda. Vocês conseguem ver aí as setinhas migrando aqui? Ó? Acho que para o pessoal que está vendo online aí talvez está até melhor. Aqui, ó, isso aqui é no domingo. No domingo, a corrente vai estar nesse sentido. Na segunda-feira, vai acontecer uma inversão. Ela vai mudar aqui, ó. Ela vai começar a subir, ó. Aí essa mudança de corrente aqui, ó, gera instabilidade para nós. Traz chuva e depois vem o swell. Aí, lá para é boa, né? Lá para terça-feira, tá vendo? Já mudou de novo. A gente vai viver uma instabilidade ainda na próxima semana. Olha só, sobre a disciplina, o que está na plataforma. Técnica em Agricultura 1M. Eu ainda não postei o videozinho que a gente gravou na semana passada, mas vocês da tarde, ó, tem essa gravação aqui para vocês acompanharem, quem ainda não assistiu, tá? E tem esse material aqui. Alguém já começou a ler alguma coisa disso aqui? Passou o olho, abriu, né, o negócio. É importante ler porque aqui faz uma introdução sobre as ciências do mar, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Qual a importância do mar? Ó, ciências do mar como área do conhecimento. Esse PDF aqui tem bastante informação para vocês. A integração da oceanografia, o que significa isso? A oceanografia é dividida em 4 partes. Como é uma ciência exata aí da Terra, a gente já consegue notar a necessidade de utilizar esse quarteto fantástico aqui da oceanografia física, química, geologia e biologia, para conseguir entender os fenômenos que acontecem no ambiente oceânico, assim também como os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Esses fenômenos, por sua vez, eles representam a dinâmica ocorrida nos ecossistemas aquáticos, lá no
centro das bacias oceânicas, assim como também de eventos que acontecem na zona costeira. Então, a oceanografia ela é uma ciência exata e da Terra, composta por 4 grandes áreas, ou seja, as subdivisões da oceanografia. A oceanografia geológica, física, química e biológica, que é o que vocês estão vendo ali. Isso provavelmente deve estar também nos materiais lá do início da disciplina, mas as aulas ao vivo e a cores, né, como a gente está tendo agora, vai permitir para a gente uma melhor compreensão. Vocês concordam comigo? Concorda, né? Tem que concordar, né? Então, esse PDF já está dentro do ambiente virtual, dentro do Moodle, para vocês fazerem o download dele e fazerem a leitura. Eu preciso que vocês façam a leitura para que vocês absorvam algum conhecimento e, se não absorver, vocês vão ter certamente dúvidas. E, óbvio, tendo dúvidas, vocês vão trazer isso para a sala de aula. Né? E até o pessoal que está aqui online, lá acompanhando a gente, ó, estão ouvindo a gente, vocês podem fazer perguntas aí também, tá, pessoal? Podem fazer perguntas, se tiver dúvida, porque um dos objetivos nossos é fortalecer a nossa interação, tá bom? Para falar de oceanografia ou oceanologia. Tem diferença esses termos? Oi? Tem diferença os termos? Não. Recentemente, não. Se tornou sinônimo. Oceanologia e oceanografia. Porém, no passado, havia distinção. Oceanologia era o estudo dos oceanos, né? Uma ciência propriamente, né? O estudo, análise, diferente da oceanografia. A grafia era a construção de figuras, era buscando compreender por meio das imagens. Então havia essa diferença. Mas recentemente a gente usa o termo oceanografia, e não mais oceanologia. E, óbvio, quando se usa oceanologia, o sinônimo é oceanografia, se tornou sinônimo. Tá bom? A gente já não faz mais a distinção. É muito mais em relação à origem da palavra. Né? A oceanografia já veio a ser bastante utilizada, principalmente pelo desenvolvimento da oceanografia já nas Américas, principalmente nos Estados Unidos, e oceanologia mais para o pessoal da Europa, da Rússia, antiga União Soviética, se utilizava bastante esse termo. Ok? Então, oi? Vamos providenciar isso. Vamos providenciar uma. O pessoal está falando aqui para fazer uma atividade prática, né? Então a gente vai providenciar. Esse é um dos nossos objetivos, levar vocês para fazer atividade prática, né? Como a turma ainda está dividida, então tem que ser dividido no momento. Uma semana vai um grupo, na semana seguinte vai o outro grupo. Que deseja saber? Quando? Quando ele vai ser montado, tem um professor que fica responsável por ele. É o professor de física. Suponho que sim. Pode. Mentira. Sério? Suponho que sim. Então, pergunte, você pode perguntar para ele. Boa pergunta. Quando eu lembrar o nome dele, eu posso falar para vocês. Mas ele fica na sala. Depois vocês podem me perguntar que eu levo vocês até lá, porque não adianta eu passar a orientação agora que provavelmente vocês não vão. Agora não tem ninguém lá. Agora não tem ninguém lá. É, mas... Ah, aham. Sim, sim. Então, pessoal, a oceanografia, como está proposto aqui, nesse PDF, que vocês precisam fazer a leitura, é composta por 4 grandes áreas. E aí, na semana passada, nós estávamos nos slides. Né?
Alô, alô. Acompanhando online, está ouvindo a gente? Estão ouvindo aí, pessoal? Bom, vamos seguir. Na, na aula passada, a gente estava fazendo uma introdução da oceanografia. Se o pessoal que está acompanhando a gente online quiser falar alguma coisa, leva vocês, tá? Então, só para recapitular o que a gente estava falando na aula, a gente estava falando das características do brasileiras aplicadas à aquicultura, tá? Porque a gente tem que falar de oceanografia e aplicar esse conhecimento à aquicultura. Para que serve a oceanografia na aquicultura? Né? Alguém faz para pegar o peixe? Aprender. E pá. Que isso? Ela não gosta de. Não gosta? Você gosta de comer só o filezinho, né? Ó, muito bem. Então, para recapitular a aula passada, é identificar as principais características dos oceanos. A gente não vai, eu não vou ficar falando dessa aula de novo porque já está gravado. A gente já falou disso semana passada. E isso é importante. A gente não ficar repetindo e perdendo tempo com conteúdo. Conteúdo. É por isso que eu acho chamada aqui para vocês acompanharem. Tá bom? Isso facilita nossa velocidade, nosso tempo. Tudo bem? Não? Calma. Não vai acontecer nada de mal com você. Tranquilo. Tá bom? Você tá bem? Bem. Você arruma? Não? E na semana passada? Mas na semana passada eu entrei no 15 conteúdo. Tecnicamente, a gente já tem conteúdo que foi postado online. Tem umas apostilas, tem atividade. Tem alguém. Nesse, né? Tem. Oi? É uma boa nota. Você falou alguma coisa? É. Média. Tua. Você sabe que passou. Não. Não. Então vou conteúdo aí, porque a gente já passou por ele semana passada. Todo mundo sabe que é um oceano, ou não? Essa apresentação não. Essa apresentação não. Tem o vídeo. Eu não costumo. Mas a apresentação já é o resumo. Aí você fazer o resumo do resumo. Tecnicamente, o que você precisa fazer, recomendação
mundo. Lê o PDF, está lá. O PDF ler para estudar. A ação de todos os professores, acreditem, é o resumo do que o professor estudou para apresentar para vocês. E aí, se vocês ficarem somente a apresentação, tecnicamente, vocês vão fazer. Entendeu? Acreditem. Por isso que eu peço sempre para ler o livro. Os PDFs. Oi? Tem esses dois, assim, é o mesmo, tá? Em edições diferentes. Ele não tem livro de oceanografia, não tem livro didático, como tem de filosofia, de geografia, não tem. Mas nós compramos para a biblioteca essas duas edições que vocês podem usar para estudar. Podem e devem, né? Essa aula, por exemplo, esse conhecimento que eu estou tratando hoje com vocês está no capítulo 1. Essas informações iniciais aqui, origem do oceano, de água, isso está no capítulo 1, desse aqui e do outro lá. A diferença entre eles é a edição só. Aquele lá tem mais figuras coloridas, esse aqui não. Oi. Qual? Existe até pouco depois disso também, já ocorreu. Não é uma coisa assim impossível, assim, não é normal, não é comum, mas já aconteceu. Pode acontecer de novo? Não, tá não. Não, vamos nos deter à disciplina, tá? Então aqui, ó, prática, o que é um oceano? Está escrito lá, né? É um corpo de água salgada que ocupa depressões da superfície terrestre. A superfície terrestre é plana? Não. O planeta é plano? Quem aqui acredita que o planeta é plano? Oi. No princípio, o planeta Terra era tudo mar. Aí, como a água foi desenvolvendo dentro do mar. A gente vai falar disso na disciplina. Mais na frente eu vou tratar desse assunto. Mas, assim, como a água chegou aqui, né? Isso é legal. Tem até um vídeo que eu faço uso dele, que é bem didático. Onde? Eu estudo astronomia. O planeta Terra ele passou por um processo de resfriamento. Esse processo de resfriamento garantiu que o vapor fosse condensado e se transformasse em líquido. E aí você tem o início da formação dos oceanos. Estão descobrindo. Aos poucos a gente vai descobrindo mais coisas. Então, essa imagem é bastante didática porque a gente está identificando a massa de água salgada e água doce existente no nosso planeta. Um pesquisador lá, o David, conseguiu mostrar, né, o volume de água salgada. Quantos por cento de água salgada nós temos no planeta Terra, por exemplo? Quanto? A gente não pode fazer confusão com relação a isso. 70% de água que cobre a superfície do planeta. É a superfície, tá? De água salgada, nós temos 97% de água salgada. Foi de 95, porque só assim, algum de 3,
e 3% de água doce. 97% é água salgada, 3% água doce. Opa, voltar. Ok? Então, desses 3%, mais de 2% está na forma de gelo. E apenas 0,01 está na forma de água doce superficial disponível para nós. Ou seja, uma concentração muito baixa, né? Uma quantidade muito baixa de água. Aí eu pergunto para vocês, esses 97% de água salgada está onde? Na grande reserva dos oceanos. Quantos oceanos propriamente nós temos? 5 grandes oceanos. Agora, daqui a pouquinho tem uma imagem que eu vou mostrar ali. 5 oceanos. Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Antártico e Glacial Ártico. Não sei. Provavelmente você deve ter considerado algum mar. Mediterrâneo, Mar do Caribe. Deve ter... Eu tenho, no próximo slide, eu acho que eu tenho isso. 3%. Não, mas sem ser congelado. Aqui, deixa eu voltar aqui. Fica mais fácil. Olha lá. De água doce superficial, água salgada, 97%. De água doce superficial, presente em rios e lagos, nós temos aqui 0,009. Água doce subterrânea chega a 0,60. Água doce sólida na forma de gelo, né, presente em geleiras e glaciais, essas geleiras e glaciais a gente está considerando massa de água congelada que está nos oceanos, dentro dos oceanos e fora deles, ou seja, presente nas montanhas. Isso dá o quê? 2,14% somente. É de fácil acesso essa água? Não. Mas a gente acaba fazendo um pouco de confusão, achando que existe muita água, porque as nossas sociedades estão próximas a grandes reservatórios, aos grandes rios, na zona costeira. 60% da população mundial, por exemplo, mora na zona costeira. E especialmente em áreas onde ocorre a saída de um rio na direção do oceano. Quer perguntar? Certo? Então, grande parte da água do nosso planeta é água salgada. É água salgada, que está cobrindo essas superfícies do nosso planeta. Que tipo de superfície, professor? Essas zonas mais escuras que eu estou desenhando aqui, são as áreas onde estão as maiores depressões do nosso planeta, ou seja, as zonas mais profundas. Porque o planeta não é redondo. Não é lisinho, né? Ele é um geoide, nem plano, pelo amor de Deus. Tem gente que acredita nisso. E é um número grande de pessoas, tá? 12 milhões de pessoas em um congresso aí mundial da Terra plana. Tem pessoal que fala disso aí, né? Tudo bem. Então, o planeta tem a forma de um geoide. Esse geoide tem superfícies mais baixas e superfícies mais altas. Nessas superfícies mais baixas é onde se acumula essa água. 97% dessa água. Mas daí alguém pode perguntar, tá, ela é salgada. O que é água ser salgada? Não ser doce? Mas a água doce também tem sais. Não é salgada? Qual é a diferença dela, então? A salinidade, a quantidade dos né? Que é a salinidade. É uma quantidade de sal por um determinado volume de água. Vocês conhecem o professor Humberto?
Não, tá me ligando aqui, rapidinho. Não, 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 tá não. É uma ilusão, doce ilusão. Então, gente, o que vai diferenciar? A gente estava falando de salinidade, né? O que é salinidade? É uma massa de sal presente em um determinado volume de água, certo? Miligramas por litro, gramas por litro, é o que vai determinar a salinidade. Quantidade de sal por um determinado volume de água, salinidade. Só um minutinho, pessoal do canal, já volto aqui. Pode depois ver. Ah, é, né? Então, estava falando com o professor Humberto, professor de matemática. Então, estão conseguindo acompanhar essa questão da salinidade? Salinidade, então, é a quantidade de sais dissolvidos em um determinado volume de água, ok? Então, quando a gente fala uma massa por volume,
Esse conceito aqui também é o conceito de densidade. Então, a salinidade da água, vou colocar aqui embaixo, tá? Salinidade é a massa de sal por um determinado volume, ou seja, gramas, a massa, né, por litro. Ok? Então, quanto de sal eu tenho dissolvido em 1 litro de água? É a minha salinidade. Que a gente mede com um equipamento chamado refratômetro. Vai. A gente mede com um refratômetro. Certo? Então, esse sal é presente na água, está presente na água dos oceanos. Que tipo de sal é esse? É o sal que eu tenho na cozinha lá de casa? Também. Também. Eu tentei, peguei água do mar e botei no sol para ver se virava sal. Levava para casa e colocava na panela para ferver. Professor, então pode pegar uma pequena parte da água salgada, pegar um copinho, pode botar. Conceito que eu vou entrar agora, porque a água doce, na verdade, ela também tem sais. E aí é muito uma quantidade de sais que vai diferenciar a água que nós chamamos de salgada, salobra e água doce. Todas elas têm sais. A diferença é a quantidade de sais que elas têm presente nela. Por exemplo, essa medida aqui, ó, ela pode ser também, vocês já viram lá na química, provavelmente, parte por milhão, ppm. Ok? Que é a quantidade de sais dissolvidos. Essa água que está aqui, ó, como salgada, ela tem um valor acima de 30. Gramas de sal por litro, ok? Ou seja, se a gente pegar a água lá do mar, colocar numa panela, deixar evaporar, entrar em ebulição, evaporar tudo, no fundo da panela vai ficar o quê? Os sais, porque o sal não evapora. Ele não vai evaporar com a água. O que vai evaporar é a água a uma temperatura de 100 graus Celsius. Ok? E aí, a água salobra, ela já tem uma salinidade que é inferior a 30 e maior que 0,5. Diferente da água doce, que tem salinidade menor que 0,5. Ok? Então, com isso aí, a gente abre a cabeça e faz um conceito de salinidade mais profundo. Quer dizer que a água do rio também tem sais? Tem. Em baixa concentração, em baixa quantidade. Esses sais vêm de onde? Das rochas, dos solos. E é justamente... Oi? E é justamente os rios, são justamente os rios que transportam esses sais para os oceanos. E nos oceanos, por sua vez, eles são acumulados. Porque o oceano não é uma grande bacia cheia de água? Não é? Então, aqui nessa bacia vai entrar o quê? Uma quantidade enorme de sais, provenientes de onde? Dos rios. Professor, então o senhor está me dizendo que quem leva os sais para os oceanos são os rios? Sim. Mas se os rios têm água doce, mudou o conceito agora.
Mudou o conceito, porque mesmo os rios, eles também têm sais dissolvidos em baixa concentração. Só que ele vai levar essa água na direção dos oceanos e nos oceanos vai acumular. Quando acumula, a ação da radiação solar não vai fazer a água evaporar, e aí a gente vai entrar em um balanço de sais e água. Ao longo do tempo geológico, os oceanos vão acumular essa grande quantidade de água, que vai ser evaporada, uma parte dela, outra parte vai permanecer lá, porém os sais também permanecerão, dando essa concentração média de sais nas águas oceânicas. Pergunte. Isso. Por que tem tanto sal no Mar Morto? Porque ele é um sistema fechado. Aquele sistema fechado recebe muita radiação eletromagnética. As águas estão evaporando. E os rios que ali chegavam também diminuíram a sua vazão, ou seja, a entrada de água, ficando um sistema fechado, passando por longos processos de evaporação. A água começa a evaporar. Essa água em evaporação, o que está indo para a atmosfera? Água. O que está ficando no Mar Morto? Sal. Se está saindo mais água e ficando mais sal, o que vai acontecer com a salinidade? Subir. Lá ela chega a 300. Não, não. Diga. A água do rio também evapora. Boa pergunta. Por que não fica salgado o rio? É chamada de praia doce, inclusive. Sua pergunta é muito interessante. Por que não acontece isso? Porque os rios eles estão em constante movimento. Você tem a nascente, certo? Você tem um aporte de água subterrânea, que está subindo ali, trazendo uma água em baixa concentração de sais, mas ainda tem sais, e fornecendo essa água na direção do mar. Além disso, você tem toda a carga de chuvas também que cai em cima do continente e vai para os rios e depois traz isso tudo para o oceano. E aí você não tem tempo suficiente para elevar essa concentração, porque os rios são chamados, vocês devem estudar isso em uma disciplina de ecologia, alguma coisa assim. A gente diferencia o ambiente como lêntico ou lótico. O ambiente lêntico é um ambiente de água estagnada, água parada. Seriam lagos, grandes reservatórios como lagos, lagoas, esses são ambientes lênticos. E o rio, ele tem velocidade, ele é um ambiente lótico. A água está constantemente sendo renovada. Qual é a consequência disso? Você tem uma renovação dos parâmetros físico-químicos da água o tempo todo. Porque você tem corrente. Percebe? Quando essas águas chegam nos oceanos, os oceanos são como grandes bacias. Tem corrente? Tem, mas ela está circulando dentro dele mesmo. É diferente dos rios. Os rios estão circulando por todo o continente, até chegar na foz. Ou também conhecida como zona estuarina, que são os estuários. Deu para entender isso? Ficou claro? Então, aí você tem os rios trazendo toda essa carga de sais para dentro dos oceanos, que vão acumular e acumularam ao longo do tempo essa carga, deixando a salinidade média dos oceanos igual a aproximadamente 35, 34,5, aí a gente arredonda para 35. Então, se alguém perguntar para vocês qual é a salinidade média dos oceanos, vocês vão responder que é de 35. Ok? Não é por cento, tá? 35 gramas por litro. Na verdade, atualmente a gente já nem usa a unidade, a gente só fala o número. Então, se tornou um parâmetro adimensional. A gente só usa o número. Se vocês quiserem ver, tem uma legislação específica para isso, do Conselho Nacional do Meio Ambiente brasileira, que trata, é a resolução 356, se eu não me engano. Ela trata
da concentração de sais presentes nas águas naturais. E lá vocês vão achar exatamente isso aqui, ó. Essas concentrações aqui, ó, de água salgada, salobra e água doce. Ok? Ok? Então, como eu estava mencionando, os oceanos, eles são adicionalmente divididos em 5. Índico, glacial antártico e glacial ártico. Ok? Então tá. Você joga alguma coisa? Se eu jogo, Alguma coisa. recentemente eu tô jogando, mas eu adoro jogar basquete. Não, jogo que eu digo. Ah, jogo. Jogo. Você joga no ar. Poxa, você joga? Joga? Nossa. Meu, meu filho joga. Eu não. Os meus filhos, na verdade, são 3, né? Já foi. Acho que podia ter. Eu tava. Aham. Na época era dele. No primeiro ano, eu não ia conhecer. Eu, prova. Você mora lá? Ah, não. Não vou lembrar. Quando eu ver novamente, é provável que eu vou prancha e você. Então, eu gosto de praias de Iri, porque eu acho reservadas, né? Mas a Guarapari não é tão reservada. Ah, é? Olha, que legal. Que legal. Eu gosto de Iriri. É um lugar que eu... Lá. Oi? Ah, é legal. Vale a... Deixa eu perguntar, essa semana vocês são da parte norte, então, né? Alguém mora em dia? Guarari? Isso daqui tudo mora em Guarari. Em Iriri, fica muito... Informações para a gente aí em relação aos oceanos profundas dos oceanos já foram identificadas. E chega a 19.700 quilômetros de extensão. É algo próximo de 3 a 4%. É muito pouco. Já olhei, Mijou é mais fundo, assim. Nós temos profundidades que, inclusive, caracterizam lá como a maior montanha do planeta. Muitas pessoas dizem assim, mas não é o Everest.
até o topo, no Havaí, dá 9 metros. Sim, fala disso. É bacana. Forma ondas surpreendentes. Também. A gente fala vórtices ciclônicos e anticiclônicos. Vórtices promove movimentos verticais, baixo para cima. Vai acontecer, mas o que é grande parte levado para o fundo são partículas. Não é a gente que vai descer lá para o fundo. Tá? Você está ali. Só que isso não acontece aqui na zona costeira, isso acontece em regiões de grande profundidade. Esses vórtices que acontecem, vou colocar aqui, eles levam uma grande quantidade de material para o fundo também, assim como pode trazer do fundo para a superfície. Esse material, eventualmente, que está no fundo e vem para a superfície, são normalmente águas enriquecidas em matéria orgânica e que são muito importantes para a pesca, para a agricultura, para o cultivo de organismos. Por quê? Esse material que está no fundo funciona como nutriente. E esse nutriente vai ser utilizado por algas. Essas algas, elas vão desenvolver o quê? As reações de fotossíntese, contribuindo com o aumento da concentração de oxigênio, que é o oxigênio que a gente... Professor, quer dizer que ele não é produzido pelas árvores? Grande parte do oxigênio que nós usamos é de responsabilidade a produção dele, algas, organismos que nós chamamos de fitoplâncton. Eu queria comer algas dele, não. Então, essas algas, não. Essas algas nós chamamos também de diatomáceas. Esses pequenos organismos é que fabricam o oxigênio que a gente respira. Certo? Não são a vegetação. Ah, professor, quer dizer que a Amazônia não é o pulmão do planeta? Não. Não é. Na verdade, são os oceanos. Eles são os grandes responsáveis por essa grande produção de oxigênio no nosso planeta. Ok? Posso passar? Então, de forma sintética, aí, isso já foi falado na aula passada, mas vou repetir. A divisão dos nossos oceanos, o maior deles é qual? Pacífico. Segundo, Atlântico. Terceiro, Índico. E aí depois vem glacial antártico e glacial ártico. Maior profundidade registrada no planeta até o momento, nos oceanos, 10.994 metros. Temperatura média das águas oceânicas, 3,9 graus Celsius. Quantidade de sal dissolvido, 34,48 gramas por quilograma de água, ou seja, por cada litro de água. Acredito, sim. Nacionais. Ser humano. Teve até uma série de... Vou lembrar o nome da outra. Tá. Então, existem animais ainda não descobertos? Sim, existem. Constantemente, várias publicações saem descrevendo novos organismos. Isso sempre é tema de... Seria de Fiji. De Fiji? Ah, deve ser. Ok? Posso avançar? Ok? Então, isso aqui eu falei na semana passada, algumas curiosidades, né? A profundidade média, se a Terra fosse alinhada, a sua superfície, ela seria completamente coberta por águas oceânicas, ainda com uma profundidade de 2.686 metros. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, podemos acreditar que temos apenas um oceano? Por quê? Porque eu falei para vocês? Mas é porque eu falei? É porque as águas são diferentes.
A água do Pacífico é diferente da água do Atlântico. Qual aspecto? O sal? Salinidade é diferente, quantidade de oxigênio é diferente, temperatura é diferente, Mas qual que é o mais habitável? característica geológica dele é diferente. Qual deles é mais? Todos são habitáveis. Todos são habitáveis. E nós somos banhados pelo Atlântico. Não, tranquilo. Nós somos banhados pelo... Esse que está na nossa frente aqui é o Atlântico. Está entre a América, a Europa e a África. É o Oceano Atlântico. Eles são... Depende do que você classifica como perigoso. Depende. Eu já estive lá no Pacífico. Não tem nada de perigoso, não. Oi? Posso passar? Então, ó, o que é maior, a profundidade média do oceano ou a altura média dos continentes acima do nível do mar? A profundidade média dos oceanos é muito maior. A maior parte da água da Terra está no oceano? Sim. Cobrindo 70% da superfície do planeta, equivalente a 97% de água salgada. Ok? E aí a gente parte agora para um próximo tópico, as ciências do mar, que é o que está lá no PDF, no Moodle. Vocês precisam baixar ele para fazer a leitura. Então, as ciências do mar... Oi? Mas o PDF que está escrito aí, você deu em PDF, por página, ou você deu em texto? É texto. A professora tem que Aqui é tão mais legal, é objetivo. Tem que ler. Não tenha preguiça de ler. Leia. É chato. Não é chato. Tem que ler, gente. O cérebro de vocês vai desenvolver com a leitura. É desprovimento de disposição. Isso. Mas tem que forçar a barra com o cérebro. Tem que lutar contra eles. Eu vou ler, vou sentar e vou ler. Comece lendo 10 minutos. E vá aumentando ao longo do tempo. Se você pegar e falar, eu vou ler tudo. É isso aí, tem que pegar para ler. Tem que pegue. Comece, mas não queira ler um livro. Vou começar logo levantando todos os pesos. Não. Vá por parte. Hoje eu vou ler 10 minutos e leia, claro, a matéria que vocês têm e livros conteúdos que vocês gostam, coisa que você gosta. Por exemplo, você não gosta de surfar? Provavelmente você gosta de oceano. Não, pega livro de poesia, pega alguma coisa que vai fazer o seu cérebro exercitar, entendeu? É importante isso. Me deu trauma de ler, porque eu chorei no livro. Chorei lendo o livro. Que bom! Que bom! Que todos temos. Todos temos. É importante. A gente precisa exercitar todos os dias. Todos os dias a gente lê. E depois escrever. Porque a gente se habitua tanto. Só aqui, ó. Percebe? O que eu sempre falo, peguem um papel, na leitura didática, você vai lendo e vai tomando nota das partes mais importantes. Esse gesto aqui, ó, conecta com o seu cérebro, as suas sinapses. Percebe? Você precisa fazer isso. Ainda mais na posição que vocês estão de jovens, adolescentes. Com o passar do tempo, vocês vão daqui a pouco começar a trabalhar, fazer tantas coisas, que a leitura vai ficar, se você não começar hoje, amanhã vai ser mais difícil ainda. Então, o momento de começar é agora. Certo? Então, tem o PDF lá, que vocês precisam ler, e aí, no PDF, vocês vão perceber as ciências que compõem a oceanografia, que é a física, a química, a biologia e a geologia. Aí eu pus ali a engenharia, ainda tem a parte social, que existe a oceanografia social, que trata das relações do homem com os oceanos, mas o que compõe principalmente é a química, a biologia, a física e a
geologia. Oi? Isso está nos PDFs, lá do início da disciplina, inclusive. Não está 100% em branco. Isso aí está lá no início. Eu estou trazendo de volta para a gente refrescar a nossa memória. Eu não passei essa apresentação para vocês. Está nos PDFs que eu confeccionei para vocês. Então, por que estudar essas áreas? Justamente para que possamos compreender o ambiente oceânico, para entender quais são os organismos que compõem os oceanos. Por exemplo, são os mesmos organismos do Pacífico para o Atlântico? Não, não são. São diferentes. Espécies diferentes, que ocorrem, inclusive, só no Pacífico. Certo? Então, nós temos diferenças do ponto de vista biológico, do ponto de vista químico, do ponto de vista geológico, por exemplo. O Oceano Atlântico, ele tem aproximadamente 200 milhões de anos. Ele surgiu quando? Quando houve a separação da América e da África. Quando houve essa separação, essa fragmentação, que a gente vai mais à frente, a do Oceano Atlântico. E tem um outro que está se originando lá na África. Depois eu posso mostrar para vocês. Então, a composição da oceanografia são essas 4 grandes áreas que a gente faz uso dos conceitos delas para entender o ambiente oceânico. Ok? Alguma pergunta até aqui? Na próxima semana, eu vou falar da questão científica, de um problema científico, para que a gente entenda o mecanismo de criação de uma hipótese que leva ao estudo dos oceanos. Tá bom? Alguma pergunta aí, o pessoal do canal? Alô, alô, o pessoal que está acompanhando a gente, digital. Acho que não tem dúvidas. Tudo bem. Certinho, então? Faltando alguns minutinhos, vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre alguma curiosidade. Não tem, né? Então, aqui, ó, no AVA, daqui a pouco eu vou colocar a atividade, por sua vez, relacionada com PDF, tá? Até deixei aqui, ó, atividades em breve. Em breve eu trago a atividade para o público. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. E uma boa noite.